Detentas fazem rebelião no presídio Madre Pelletier. Professores estaduais decidem manter a greve. E ainda... Pela primeira vez, uma cidade da América Latina cedia o Congresso Mundial de Metrópoles. Defesa Civil em alerta. A falta de chuvas pode causar a morte de peixes no Rio dos Sinos. E para os próximos dias, a previsão é de mais tempo seco. Pesquisa da UBRA apresenta espécie de dinossauros considerada uma das mais antigas do mundo. Veja agora no UBRA Notícias. Boa noite. Foi controlada a rebelião na penitenciária feminina Madre Pelletier, em Porto Alegre. De acordo com a SUSEP, 9 presas vão para o isolamento e podem ser transferidas para o presídio feminino de Guaíba. A rebelião começou no início da tarde. Um grupo de detentas da ala E da penitenciária botou fogo em colchões em protesto contra uma vistoria ocorrida de manhã no local e a proibição de visitas. Segundo a SUSEP, a medida foi tomada para evitar a entrada de drogas e celulares no presídio. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio. Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, e do Batalhão de Operações Especiais, o BOI, da Brigada Militar, além do Grupo de Ações Especiais da SUSEP, entraram no local e começaram a negociar com as presidiárias o fim da rebelião. Nesse momento, tudo com a Superintendência dos Serviços Penais. A Brigada está aguardando, fazendo a sua parte, que é mantendo a segurança no local, aguardando as negociações, que devem ainda se estender um pouco e está tudo tranquilo. Do lado de fora, familiares se reuniram e aguardavam notícias. Pela manhã elas avisaram que não teria confecção de carteirinha porque tinha dado um problema lá em cima. E quando nós voltamos na parte da tarde, iam saindo 3 presas para o médico, estavam feridas. E aí, quando estava quase abrindo para fazer a carteirinha na parte da tarde, elas começaram a gritar lá em cima, disseram que estava pegando fogo, que tinha gente ferida e elas disseram que não queria ser transferida para Guaíba. Eu acho que é. Muito nervosa, muito ansiosa, né? Todos nós querendo notícias, né? E a gente depende deles também, né? Para alguma notícia, para alguma resolução. Afinal de contas, meu coração está muito apertado e é isso. Houve danos materiais no local, mas não há feridos, conforme a SUSEP. O Madre Pelletier abriga 332 apenadas, 93 a mais que a capacidade da penitenciária. Uma operação da Brigada Militar em Cachoeirinha prendeu 12 suspeitos de tráfico de drogas. Entre os presos estão 6 mulheres. Uma delas é mãe da presidiária Ana Gorda, que, segundo a polícia, comandava a venda de drogas em 3 pontos da cidade da região metropolitana. Foram apreendidas 135 pedras de crack, arma, dinheiro e rádios comunicadores. E outras 10 pessoas foram presas na capital, cidades da região metropolitana e no litoral norte durante a operação Dedicado da Polícia Federal, que aconteceu no Rio Grande do Sul e no Pará. A quadrilha era especializada em fraudes bancárias pela internet. O grupo invadia contas para subtrair valores através de transferências a laranjas, pagamento de boletos bancários e compras de mercadorias. De acordo com a polícia, mais de 5 milhões de reais foram desviados. A habitação é um dos principais desafios para o desenvolvimento das grandes cidades. Nos próximos 40 anos, 85% da população vai viver nas metrópoles, segundo a Organização das Nações Unidas. Representantes de diversos países estão reunidos em Porto Alegre para discutir o futuro dos grandes centros urbanos. O som do bumbo legueiro, instrumento tradicional gaúcho, marcou o início da 10ª edição do Congresso da Metrópolis, uma associação que reúne 100 grandes cidades. Pela primeira vez, o evento é realizado na América Latina. Eu não tenho dúvida de que a troca de experiências entre as várias cidades, ela permite que a gente possa ser criativo, buscar soluções adequadas para o momento em que se vive, com custos menores. O presidente da Metrópolis, o francês Jean-Paul Rouchon, destacou uma característica de Porto Alegre que deve ser levada para outras cidades: a participação popular. Foi aqui na capital que iniciou a política de orçamento participativo.
A cidade é um local de direito individual. No entanto, ela também precisa ser um espaço de decisão coletiva. É preciso uma iniciativa privada, mas, ao mesmo tempo, caminhar no sentido de um interesse geral. Respeitar o interesse geral, como a questão dos automóveis em relação aos transportes coletivos. Jean Paul destacou também a revitalização do Cais Mauá, repassada ontem pelo governo do estado para a iniciativa privada. Para ele, as cidades precisam resgatar características históricas para evoluir. Eu acredito sempre que às vezes precisamos voltar à história para inventar o modernismo. Em Paris, por exemplo, perto da Torre Eiffel, que é uma região da cidade que tem uma tradição histórica, nós estamos trabalhando num projeto de transformar o entorno num bairro de pedestres. Esse resgate da tradição permite também resgatar a nossa identidade. Uma das grandes discussões é sobre a habitação. Um estudo da Organização das Nações Unidas aponta que em 1950, apenas 42% da população vivia em metrópoles. E a projeção é que até 2050, 85% das pessoas vivam nas grandes cidades. O subsecretário-geral da ONU, espanhol Juan Clos, destacou que nos próximos 40 anos, a população mundial deve atingir 9 bilhões de pessoas. E o grande problema a ser resolvido são as favelas. Atualmente, 1 bilhão de pessoas moram em condições precárias. Na América Latina e Caribe, o percentual chega a 30% da população. Para ele, a solução é planejar o desenvolvimento das cidades. Primeiro, desenvolvimento da política nacional urbana. Propomos que os governos dediquem um tempo para pensar em uma estratégia de como queremos as cidades nos próximos 15 anos. Segundo, prioridade para as cidades médias, com 1 milhão, 2 milhões de habitantes, pois essas cidades são as que mais crescem no mundo. Porto Alegre é uma delas. E terceiro, desenhar expansões urbanas grandes e planificá-las, e fazer um esforço para preparar-se para o futuro. Pesquisadores da UBRA e de outras 3 universidades mostraram a réplica do dinossauro considerado um dos mais antigos já descobertos no mundo. Batizado pelos cientistas como Pampadromus barberenai, vai ser fundamental nas pesquisas que buscam esclarecer a evolução desses animais. O dinossauro, de apenas meio metro de altura e 15 quilos, pode desvendar mistérios de 228 milhões de anos. O corredor dos Pampas, como é chamado pelos pesquisadores, combina características predominantemente carnívoras com alguns hábitos herbívoros. Com o passar do tempo, os dinossauros teriam adotado apenas um tipo de alimentação. O fato de ser onívoro, por se alimentar de bichos e plantas, torna este animal único entre os datados do mesmo período basal, o mais antigo na árvore genealógica dos dinossauros. É um achado extremamente importante, porque as rochas aqui do Rio Grande do Sul, da Argentina, portanto do sul da América do Sul, elas então guardam os dinossauros mais antigos do mundo. Na medida em que novos estudos forem feitos e novos dinossauros forem encontrados, nós entendemos que Pampadromius estará presente em todos esses estudos que vão acontecer nos anos que se seguem, na verdade. O fóssil foi encontrado em 2004 na região central do Rio Grande do Sul. O processo de montagem durou 1 ano e meio e foi um verdadeiro quebra-cabeça, já que os 91 fragmentos encontrados haviam sido desarticulados por intervenções climáticas ao longo do tempo. O trabalho de pesquisa foi realizado em uma parceria entre a UBRA, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de Minas Gerais. Esse certamente digamos assim, o trabalho que todo paleontólogo gostaria de participar e de fazer parte dessa equipe. E a seguir, professores estaduais decidem manter a greve e a previsão do tempo, nada de chuva. O Senac Canoas oferece atendimento gratuito de hidratação, escova, chapinha e coloração. É preciso fazer agendamento antecipado por telefone ou direto no local. Para participar, basta doar 1 quilo de alimento não perecível. Canoas promove a Corrida de Natal, prevista para o dia 10 de dezembro, às 8h30 da noite, na Praça da Emancipação, no centro da cidade. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 7 de dezembro. Os ganhadores recebem troféus e prêmios em dinheiro.